Olá, bem-vindos à aula de leitura e literatura. O meu nome é Dulce Sousa, sou professora de português e sou professora bibliotecária. Como já devem ter adivinhado, nós vamos falar sobre livros e sobre as histórias que os livros nos contam e sobre o modo como essas histórias têm tanto para nos dizer, o modo como nós podemos ler essas histórias. A nossa aula de leitura e literatura vai articular com a aula de escrita, que vem já a seguir, dinamizada pela professora Ruth Magalhães, e teremos sempre uma articulação entre os conteúdos da leitura e literatura e os da escrita. Iremos também articular com as vossas professoras de português e, como tal, iremos recuperar a temática da aula de português. A temática desta primeira aula está relacionada com os valores de bravura em oposição à temeridade. Bravura é um valor positivo que é reconhecido por todos como algo que promove o bem ou aquilo que é correto. Por outro lado, a temeridade. Bravura e temeridade partem de uma base comum, mas depois derivam para caminhos diferentes. A temeridade é também um ato de coragem, mas movida, criada, tem origem em emoções talvez menos nobres, como a inveja, o egoísmo, a ganância, e como tal não é reconhecida pela comunidade como um valor que promova o bem, como promova aquilo que deve ser o caminho que leva a humanidade para algo mais grandioso e que a enobrece. Portanto, eu vou passar aqui vou avançar já para os objetivos desta primeira aula e vou pôr portanto, preciso aqui do primeiro PowerPoint, do primeiro slide, e nós temos ali então a temática da aula, a temática bravura versus, ou seja, oposição à temeridade, e nós vamos falar de uma personagem que também tem um contraponto. Temos a personagem do herói, que está relacionado com o valor da bravura, e temos como contraponto a personagem do anti-herói, ou seja, aquele que se move então pelos tais instintos menos nobres. E já que estamos a falar de herói, nós temos de falar de um herói que é o herói povo português, porque estamos na véspera da comemoração de uma data extremamente importante para nós portugueses, que é o 25 de Abril, em que o povo e os capitães de Abril desempenharam um papel fundamental e foram os grandes heróis da promoção da democracia e daquilo que nós temos neste momento como um valor adquirido, que são os nossos direitos e o direito à livre expressão. Portanto, o nosso muito obrigado, enquanto gerações futuras, presentes e futuras, para estes capitães de Abril e para todos aqueles que permitiram que tal fosse possível, nesta véspera da comemoração do 25 de Abril. Portanto, não há tema mais apropriado do que este do herói. E nós vamos trabalhar o herói, nas suas características, ou seja, vamos ver, e temos então como sumário da primeira aula, a construção do herói no texto, ou da heroína, no texto narrativo. O que é um texto narrativo? Perguntarão vocês. Um texto narrativo, como já muito bem sabem, é um texto que nos conta uma história, como todos os textos nos contam histórias. Então os objetivos desta aula serão identificar o herói ou a heroína como a personagem principal de um texto, pensar quais serão as características que transformam uma personagem num herói ou numa heroína e também reconhecer a necessidade da figura do herói na nossa vida. Eles funcionam como modelos de comportamento, ou seja, são pessoas que nos dizem mais ou menos o caminho a seguir, nos dizem ou nos apresentam possibilidades de um caminho a seguir na nossa atuação. Vamos fazer uma pequena chuva de ideias. Vocês vão começar aí a pôr as vossas cabecinhas a funcionar, que já estão a funcionar lindamente, vão começar então aí a desencadear uma chuva de ideias e vão tentar dar resposta. Aposto que já sabem a resposta a esta pergunta. A primeira é o que é um herói e a segunda será então que características apresenta um herói ou uma heroína. A estas perguntas nós voltaremos a seguir, mas tenho a certeza absoluta que vocês já sabem dar resposta a estas perguntas. No entanto, vamos
partir aqui de 3 obras, uma vez que eu estou a falar para alunos do 7º, 8º e 9º ano, um leque alargado. Há aqui alunos que já trabalharam algumas destas obras que nós estamos a propor neste momento e outros que ainda não estudaram as obras, mas fica como sugestão de leitura, ou seja, vamos fazer uma antecipação. Então temos o Cavaleiro da Dinamarca, temos como proposta de leitura o Conto da Ilha Desconhecida e a Aia. Como veem, são níveis de ensino diferentes, 7º, 8º e 9º ano. Cavaleiro da Dinamarca já todos os alunos trabalharam, com certeza, mesmo os de 7º ano neste momento já estudaram o Cavaleiro da Dinamarca, e os outros 2 fica como sugestão de leitura, como já disse. E a primeira coisa que nós temos de pensar é o seguinte: quando vamos a uma livraria, nós escolhemos o livro em função do estímulo que o título provoca em nós. Ou seja, há uma reação que nós temos quando agarramos no livro, há uma reação do nosso interior que nos diz: este título sugere-me qualquer coisa. Então nós vamos focar-nos aqui no que nos contam os títulos. É a primeira abordagem. O Cavaleiro da Dinamarca. Olhando para aquele título, o que é que nós podemos já retirar, o que é que podemos já ler daquele título? Podemos ler que um cavaleiro é alguém que viaja a cavalo ou que anda a cavalo, porque um cavaleiro não anda a cavalo à volta do seu quintal, como é óbvio. Portanto, há de ser alguém que vai desencadear ou vai fazer uma viagem. E sabemos também que este cavaleiro vive no norte da Europa, é da Dinamarca. Ora, se este cavaleiro é já por si uma personagem que viaja e ele vive no norte da Europa, se quiser fazer viagens, ele vai ter sempre que fazer grandes percursos. Não se esqueçam que andar a cavalo, se for meia hora, é ótimo, é excelente. Nós, se calhar, não ficamos com uma sensação de grande prazer. Mas se andarmos a cavalo durante 7, 8, 9, 12 horas... o nosso corpo tem que ter resistência física para aguentar esse esforço, porque não é fácil andar no dorso de um cavalo tantas horas. Ainda por cima, não estradas, não é andar por estradas, mas sim por terrenos muito sinuosos. Portanto, já temos aqui características que nós podemos ler desta personagem, ou seja, há de ser uma pessoa robusta, uma personagem robusta, destemida também, há de ser aventureiro. São informações que nos trazem este título. O Conto da Ilha Desconhecida. Se vos perguntarem para onde é que querem ir de férias, o que é que vocês dizem? Eu gostava de ir para uma ilha. Porquê a ilha? Porque a ilha está sempre ligada à ideia de paraíso. Na ilha a natureza está intacta, está tudo perfeito, então nós queremos ir para uma ilha. Outra informação que podemos retirar: se se trata de uma ilha, é um pedaço de terra rodeado de água por todos os lados. Isso significa que vamos ter de fazer também uma viagem. E reparem, esta ilha é desconhecida, ainda é mais enigmática, porque o próprio autor nos diz isso. A aia. Terceiro título. Sabem o que é uma aia? Uma aia, provavelmente alguns de vocês não dirá muito, mas se eu vos disser que é uma espécie de ama que toma conta dos filhos dos príncipes e das princesas e dos reis e das rainhas, vocês já começam a imaginar alguma coisa na vossa cabeça. Uma aia começou por ser uma criada, mas não é criada no sentido que atualmente nós lhe atribuímos, porque a palavra criada sofreu transformações ao nível do seu sentido ao longo do tempo. Era uma criada significa que ela tinha sido criada pelos seus senhores, ou seja, neste caso, esta aia nasceu na casa daqueles senhores. E como tal foi criada, como eu fui criada pelo meu pai, pela minha mãe, como alguns de vocês foram criados pela vossa avó, pelo vosso avô ou pelas tios. Portanto, era nesse sentido de ter sido criada. Era uma pessoa que já vivia naquela família há muito tempo. E uma aia é uma palavra, um vocábulo que não é muito habitual nós utilizarmos. Como tal, remete-nos também para um tempo passado, o tempo dos reis, das rainhas que viviam nos castelos, Idade Média, o passado. Estas informações nós conseguimos logo a partir do título. Vejam a série de estímulos que já temos aqui. Agora vamos focar-nos no primeiro texto, ou seja, o Cavaleiro da Dinamarca. Então vamos ver, vou passar aqui um pequeno vídeo, vou ter que fazer aqui uma pequena alteração no nosso esquema. Vamos ouvir... desculpem.
Há muitos anos, há dezenas e centenas de anos, na Dinamarca, um cavaleiro surpreende a família e os amigos na noite de Natal. Vou partir. Vou em peregrinação à Terra Santa e quero passar o próximo Natal na gruta onde Cristo nasceu. Esta é a missão de fé e determinação de um cavaleiro que viaja do seu país natal até à longínqua Palestina. Depois de alcançar esse objetivo, o cavaleiro vive muitas aventuras e peripécias. A viagem de regresso é longa e o nosso herói enfrenta algumas dificuldades. Mas também descobre cidades maravilhosas e faz muitos amigos que lhe contam histórias fantásticas sobre pintores, poetas e navegadores. Por onde passa, pedem-lhe que fique. Mas o cavaleiro recusa sempre, porque prometeu que estaria com a sua família no Natal seguinte. Será que o nosso cavaleiro consegue cumprir a sua promessa? Lê a obra O Cavaleiro da Dinamarca, de Sofia de Mello Breyner Andressen, e acompanhe esta aventura. Com certeza já leram, muitos de vocês já leram a obra. Vamos então aqui pensar nas características deste herói. Já sabemos que o herói do Cavaleiro da Dinamarca é o próprio cavaleiro. Tem nome, este cavaleiro? Vocês sabem como é que ele se chama? Não sabemos, mas podem ter a certeza que não foi esquecimento da autora. Eu há pouco esqueci-me de referir, mas a seleção destas obras está relacionada também com a importância dos seus autores. O Cavaleiro da Dinamarca, de Sofia de Mello Breyner Andressen, O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago, A Aia, um dos contos de Eça de Queiroz. 3 autores incontornáveis da nossa literatura. E incontornável quer dizer que em algum momento da nossa vida nós vamos deparar-nos com textos destes autores. Então vamos pensar aqui no Cavaleiro da Dinamarca. Nós estamos a falar da construção do herói, correto? Significa que vamos à procura de características que sejam uma espécie de padrão, ou seja, que sejam uma espécie de fórmula de construção de um herói. Vocês, quando querem escrever uma história e querem ter um herói, esse herói deve ter, ao longo do seu percurso, passar por certas etapas. E são essas etapas que nós vamos ver aqui. Então, a primeira delas é que o cavaleiro, todos os natais, como vocês ouviram, todos os natais se passavam do mesmo modo na casa do cavaleiro, correto? Mas há um Natal em que ele diz: daqui a um ano eu não estarei aqui convosco e vou estar em Belém, na gruta, a rezar na gruta onde nasceu Jesus. Portanto, vai romper com a ordem estabelecida. Primeira característica de um herói: ele sempre rompe com aquilo que está institucionalizado, com aquilo que está tido como confortável e já previsível. A partir do momento em que o cavaleiro rompe com essa ordem estabelecida, ou seja, a partir do momento em que o herói rompe com o que era o dito normal, ele primeiro estabelece um objetivo. O objetivo, daqui a um ano, quer estar na Palestina. E ao estabelecer esse objetivo, ele vai impor a si mesmo um desafio, que é entrar num território de imprevisibilidade. Portanto, ao aceitarmos um desafio, tal como aquele que eu aceitei quando me convidaram, ou quando convidaram a minha escola para estar aqui, estão a ver, este é um território de imprevisibilidade para mim e para os meus colegas professores. Ou seja, é uma novidade, eu não sei o que é que vai acontecer. Portanto, tudo é possível. A mesma coisa acontece aqui com o nosso herói. É um desafio. Impõe assim um desafio. Todos os heróis fazem isso. E aí eles revelam coragem. Vamos ver outra situação que é característica do herói. Quando aceita uma situação diversa, diferente daquela que está habituado, vai avançar para um território de imprevisibilidade, logo de mudança. Logo, abre a possibilidade de várias peripécias. O que é uma peripécia? São aquelas situações que vão alterar o rumo normal dos acontecimentos. E qual é a situação que nós podemos viver em que isso pode acontecer com
toda a certeza, uma viagem. Viram a distância que o cavaleiro teve de percorrer a cavalo, uma parte a cavalo, outras no navio, da Dinamarca até a Palestina. As viagens eram longas, perigosas e difíceis. 3 características destas viagens naquele tempo. Não havia aviões, não havia comboios, portanto, eram realmente um território de imprevisibilidade. Outra característica, alcançou o primeiro, é determinado, persistente, não desiste dos seus objetivos, logo vai alcançar o seu objetivo. Para lá, a viagem correu até bastante bem, tendo em consideração que eram longas, perigosas e difíceis. Agora vamos ver na viagem de regresso. Na viagem de regresso, começa logo por ter novamente peripécias, ou seja, há obstáculos que têm que ser superados pelo nosso herói ou por todos os heróis das histórias. A seguir, a viagem teve paragens em determinados pontos, em determinados momentos. Foram momentos de conhecimento cultural, científico e humano. Porquê? Porque conheceu novas realidades, conheceu novas literaturas, conheceu a literatura, conheceu a pintura, falou com pessoas diferentes, de culturas diferentes mas sem nunca desistir da promessa que tinha feito à família. E num desses momentos, quando ele viaja, quando ele está em Veneza, é recebido pelo mercador de Veneza, que lhe conta então uma história, uma narrativa encaixada, vocês já falaram disso na aula de português, que é um processo de encadeamento, portanto, a narrativa encaixada, dentro daquela grande história, aparecem uma série de narrativas. Pequenas histórias com princípio e fim e que também têm os seus heróis. Vou-vos ler a narrativa da Vanina e Guidobaldo. Mas um dia chegou a Veneza um homem que não temia Jacoborso. Vocês já sabem quem é. Chamava-se Guidobaldo e era capitão do navio. O seu cabelo era preto, era azulado como a asa de um corvo. E a sua pele estava queimada pelo sol e pelo sal. Nunca no Rio Alto passara tão belo navegador. Ora, certa noite, Guidobaldo passou de gôndola por este canal. Sentiu no ar um maravilhoso perfume. Levantou a cabeça e viu Vanina a pentear os cabelos. Aproximou o seu barco da varanda e disse: para cabelos tão belos e tão perfumados, era preciso um pente de ouro. Vanina sorriu e atirou-lhe o seu pente de marfim. Na noite seguinte, à mesma hora, o jovem capitão tornou a deslizar de gôndola ao longo do canal. Vanina sacudiu os cabelos e disse-lhe: hoje não me posso pentear, porque não tenho pente. Tens este que eu te trago e que, mesmo feito de ouro, brilha menos do que o teu cabelo. Então Vanina atirou-lhe um cesto atado por uma fita, onde Guidobaldo depôs o seu presente. E daí em diante, a rapariga mais bela de Veneza passou a ter um namorado. Só que o tutor de Vanina não estava muito de acordo com esta ideia. Ao fim do mês foi bater à porta do tutor, o Guidobaldo. Que queres tu? Perguntou o velho, que era mão de Vanina. Vanina está noiva de Arrigo e não há de casar com mais ninguém. Sai depressa de Veneza. Tens um dia para sair da cidade. Se amanhã, ao pôr do sol, ainda não tiveres partido, eu mandarei 7 homens com 7 punhais para te matarem. Guidobaldo ouviu, sorriu, fez uma vénia e saiu. Mas nessa noite, no silêncio da noite, a sua gôndola parou diante da varanda da casa de Orso. De cima atiraram um cesto preso por uma fita e dentro dele o jovem capitão depôs uma escada de seda. O cesto foi puxado para a varanda e a escada, depois de desenrolada, foi atada à balustrada de mármore cor-de-rosa. Então, ágil e leve, Vanina desceu com os cabelos soltos flutuando na brisa. Guidobaldo cobriu-a com a sua capa escura e a gôndola afastou-se e sumiu-se no nevoeiro de outubro. O que é que terá acontecido a estas duas personagens? Elas vão desaparecer. Conclusão. O cavaleiro tem uma promessa a cumprir à sua família. No entanto, continua o seu percurso cheio de obstáculos, as tais peripécias que, cada vez que o cavaleiro supera essas peripécias, ele fortalece e engrandece. Segundo objetivo, atingir a sua casa na noite de Natal. Cumpre o compromisso, mostra ser determinado e vai realmente chegar até ao final. O cavaleiro cumpre a sua missão, faz a viagem de ida e de regresso, cumpre o que tinha prometido,
Recebe então a recompensa. Apesar de todas as peripécias, ele consegue estar na sua casa na noite de Natal. É guiado por uma luz que ilumina o abeto que estava à entrada da clareira e que vai fazer com que ele, apesar de tudo, vá conseguir encontrar a sua casa. Conclusão, já temos aqui características do herói. Determinado, persistente, traça objetivos, aceita desafios e supera provas. Se vocês repararem, em todas as histórias isto acontece. É o padrão de construção, ou seja, de criação, da figura do herói. É essa mesma figura que nós vamos ver nos outros contos. Vamos ver aqui, no conto da Ilha Desconhecida. Muito rapidamente, nós vamos ver que na Ilha Desconhecida, o que é que acontece na Ilha Desconhecida? Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe: dá-me um barco. Portanto, faz um pedido ao rei. Quer um barco. E o rei pergunta-lhe, Passado 3 dias, o rei vai responder a este pedido do homem. E pergunta-lhe, mas para que é que tu queres um barco? E o homem diz-lhe, para ir à procura da Ilha Desconhecida, respondeu o homem. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando o riso, como se tivesse na sua frente um louco varrido dos que têm a mania de navegações, a quem não seria bom contrariar logo à entrada. Logo de entrada. A ilha desconhecida, repetiu o homem. A ilha desconhecida, repetiu o homem. Disparate, já não há ilhas desconhecidas. Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas? Estão todas nos mapas. Nos mapas só estão aí as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura? Se eu te pudesse dizer, então não seria desconhecida. A quem ouviste tu falar dela? Perguntou o rei, agora mais sério. A ninguém. Nesse caso, porque teimas em dizer que ela existe, uma ilha desconhecida. E vieste aqui para me pedires um barco. Sim, vim aqui para pedir-te um barco. E realmente o rei vai dar o barco ao homem. E o homem vai então dirigir-se ao porto para ir buscar esse barco e vai ter com o capitão do porto. E o capitão vai-lhe fazer a pergunta que o rei não tinha feito. Tu sabes navegar? Queres ir de barco? Descobrir a ilha desconhecida? Tu sabes navegar? E ele diz, não sei navegar. O capitão responde-lhe, eu que sou capitão do navio, não te aconselharia ir assim. Ele disse, então arranja-me um barco que me possa respeitar e que eu possa respeitar a ele. E então o navegador, o capitão, fica muito surpreendido e diz-lhe, tu não és marinheiro, mas essa linguagem é de marinheiro, mas tu não és marinheiro. E o homem responde, se eu tenho linguagem, é como se o fosse. Conclusão, arranja o barco é uma espécie de caravela. Portanto, aqui à primeira pergunta nós já temos a resposta. Terá o homem conseguido o barco? Sim, conseguiu o barco. Terá o homem alcançado a ilha? Esta ilha é um pouco enigmática. Porque vamos ver, o homem não tinha tripulação, vai tentar arranjar uma tripulação, mas encontra uma personagem que é a mulher Dias, a mulher da limpeza, que vai ajudar, que era a mulher da limpeza do Palácio do Rei e que saiu pela porta das decisões, decidiu acabar com o trabalho que tinha no palácio e vai acompanhar o homem, cujo nome nós também desconhecemos, nesta sua busca pela ilha desconhecida. Entretanto, um belo dia, o homem e a mulher estavam lá no barco, vão descansar, ele adormece, tem um sonho, sonha que conseguiu realmente a tripulação, de repente essa tripulação quer sair do barco e dizem ao homem, se tu não nos deixas sair, nós vamos matar-te. Então eles saiam, podem sair. E essa ilha, então, o barco, que de repente, eles saem, o barco, o homem vai deixá-los em terra firme e vai acontecer uma coisa extraordinária, é que dentro daquele barco havia tudo. Havia árvores, havia flores, havia sementes, havia animais, parecia a Arca de Noé. E então a tripulação vai-se embora e ele fica ali só com as árvores que, entretanto, ganham raiz e parece que transformam o próprio barco em terra. E termina assim o conto. Pois esta é a sugestão de leitura, portanto vocês depois veem o que é que aconteceu. As raízes das árvores já estão penetrando no cavername, ou seja, na madeira do barco.
Entretanto, ele olha para o lado e vê a sombra da mulher, acordou abraçado à mulher da limpeza, coisa extraordinária. Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do barco, de um lado e do outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava dar à caravela. Pela hora do meio-dia, com a maré, a ilha desconhecida fez-se enfim ao mar, à procura de si mesma. A ilha desconhecida, que ilha seria esta? O barco transformou-se numa ilha, o homem estava a sonhar. Então talvez aquela busca não fosse a busca por algo palpável, mas sim por algo que estava no interior do próprio homem. O seu autoconhecimento, uma viagem interior. Este herói também foi determinado, também foi persistente, também foi sonhador. Aqui na Aia nós temos uma heroína, uma personagem que vai cometer um feito extraordinário. Ela que vivia num palácio com o rei e a rainha, e certo dia o rei morre na batalha e vai deixar órfão o príncipezinho. Esse príncipezinho tinha um tio que era irmão bastardo do rei, ou seja, não tinha direito ao reino, que é movido pela inveja e pela ganância e quer matar agora o sobrinho para se apoderar do poder. Esta história é uma história muito, muito bonita. É uma história em que a personagem, a heroína, a Aia, vai desprender-se do amor que tem ao seu próprio filho, porque esta Aia tinha um filho da idade do príncipezinho, tinham nascido os dois na mesma altura e quando o tio vem para invadir o palácio, ela vai trocar os bebés de berço e vai pôr no berço de verga o príncipezinho para que salvasse e vai pôr no berço real o seu próprio filho. O que é que vai acontecer? Vocês já estão a adivinhar. Vêm os assaltantes do palácio, o tio com os seus guerreiros, e vai matar o filho da escrava. Então a escrava tem aqui um ato que levanta algumas questões éticas, não é verdade? Que nos deixa a pensar. Ela deu o seu próprio filho para a morte para salvar o reino. Ela comete um ato de grande abnegação, ou seja, desprendimento e de grande altruísmo. Esse foi o grande feito da heroína, que vocês vão ler com todo o cuidado lá na história, porque neste momento nós vamos fazer a comparação aqui entre as personagens. Então temos, no primeiro, nós temos um cavaleiro que é determinado, supera provas, temos um homem comum determinado e sonhador, temos uma personagem que é de leal, escrava, determinada e altruísta, temos várias características que definem o herói. Determinado, supera provas, aceita desafios e é altruísta, vive a favor dos outros, pensa nos outros. Estão aptos a dar esta resposta, não é verdade? O que é um herói? Uma personagem que sobressai face a todas as outras características, acabamos agora de as ver. Desafio para a próxima aula. O desafio é, existem heróis reais e fictícios, ou heroínas reais e fictícias. Vocês vão escolher uma dessas figuras inspiradoras e vão trazer para a próxima aula, porque vocês vão reunir aí no vosso caderno essa escolha e também vão começar a criar um dossiê de autores, vão começando a compilar aí informações e pesquisas sobre os autores, pedem ajuda aos vossos professores e trazem para a próxima aula, então, um herói real ou um herói fictício? Tanto faz, pode ser da vossa família, pode ser um vosso amigo, pode ser uma personagem fictícia, mas têm que nos dizer as razões porque ele vos inspira, certo? Bem, estamos quase a terminar, mas vocês já chegaram à conclusão de que o herói é uma personagem, primeiro, extraordinária, quer dizer que foge ao comum. E porquê é que foge ao comum? Porque aceita desafios, rompe com a ordem instalada, prefere o desconforto para se pôr à prova. Põe-se à prova, supera provas. O que é que ele revela ao superar provas? Revela ser determinado, ser persistente, ser, uma palavra nova, resiliente, resiste com toda a energia. Como nós estamos a resistir a todo este contexto que nos obriga
a ficarmos em casa. E nós ficamos heroicamente em casa. Somos heróis do cotidiano. Até à próxima aula. Mantenham-se em casa e mantenham-se alerta, como fica todo o herói à espera da oportunidade de dar provas de si. Até à próxima!